Fala galerinha, tudo beleza? Gente, estamos começando aqui mais um encontro. Hoje é nossa live de aquecimento de número 5. E hoje eu vou revelar para vocês quais são os conteúdos mais cobrados da prova de Química do Enem. Você não pode perder isso aqui, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença para a sua aprovação. Galerinha, vai chegando aí, eu vou fazer um teste aqui rápido no áudio para ver como tá bom? Você que já chegou aqui, dá o seu alô. Fala se tá me ouvindo direito, se tá legal pra você, tá bom? E vai chegando aí, tá bom, galerinha? Vamos que vamos! E aí, será que você sabe quais são os conteúdos aqui? Bora fazer o teste aqui? Vamos ver. Testando. Aí eu vou fazer um teste aqui rápido no áudio. Pronto! Já testei aqui, vi que tá tudo ok aqui no meu áudio. Então vamos começando, né? Vamos começando lá. Acho que era por ter penteado o cabelo antes de começar, mas... coisa da vida, né? Áudio legal, né, Patrick? Valeu! Galera, então é o seguinte, ó. Hoje, o nosso tema de nosso encontro tem como, né? Nosso encontro de hoje tem como tema os conteúdos mais importantes da prova de Química do Enem. Galera, eu tenho falado um pouco sobre isso com vocês, né? Sobre a importância de focar nos conteúdos mais importantes. Sobre a importância de estudar aquilo que realmente cai. Mas será que você sabe o que é que realmente cai? Essa é justamente a nossa pergunta e norteadora de hoje. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o barulho do ventilador. E eu vou tentar falar isso aqui para vocês hoje de forma bem resumida. Vai ter um conteúdo especial sobre isso aí, nosso desafio. Então no desafio eu vou dar para vocês aí uma planilha com análise completa aí da prova de Química do Enem, para você ter isso aí em mãos. Mas eu preciso adiantar algumas coisas com vocês sobre isso, porque é uma coisa que, com certeza, no momento em que você entende isso, isso muda a forma de você entender os nossos próximos tópicos, das nossas próximas lives. Então, como nós teremos ainda 3 semanas de aquecimento, né? Estamos, na verdade, no final da primeira semana, teremos mais 2 semanas de aquecimento para nosso desafio, e eu quero falar para vocês exatamente sobre isso. Quais são os conteúdos mais cobrados da prova de Química do Enem? Isso vai fazer uma diferença muito grande para você, galera. Você saber exatamente aquilo que cai. E eu quero que você saia daqui sabendo disso. Pelo menos foi uma ideia muito boa para chegar no desafio a gente só arrematar isso muito bem. E para você que chegou aí meio que de paraquedas, lembre-se que esse aqui é o aquecimento para o nosso desafio, que começa no dia 30 de janeiro. Vai acontecer durante uma semana esse desafio. E no desafio Química em 80 mais, galerinha, você vai aprender todos os pilares do método que eu uso para ensinar os meus alunos a acertar no mínimo 80% das questões de Química do Enem. Tá? Então não deixa de se inscrever, é só clicar no link da bio e aproveita também para compartilhar com sua galera, né, gente? Muita gente aqui que ainda não está sabendo do evento, que está meio por fora aí, que de repente tem um risco muito grande de repetir os erros do ano passado, ou então que já pensou em desistir. Eu já recebi uma mensagem de um aluno, pô, professor, eu estava pensando em desistir de estudar Química, até que assistir a live sua do dia tal. Então, quem sabe, né? Aproveita aí, manda para alguém, bota o coraçãozinho aí para a live ser distribuída, porque eu tenho total certeza, galerinha, que o que você vai aprender aqui hoje vai te ajudar muito. Tá bom? Belezinha? Tô pronto pra gente começar? Pronto, estamos de volta, gente. Precisei dar uma olhadinha aqui eu não tinha enviado a notificação ainda no grupo do WhatsApp, fiz um envio aqui agora. E aí vamos começando. Então, galera, olha só, gente. Se você já está aqui desde as nossas primeiras aulas, né, desde a terça-feira, você já tem uma ideia melhor do que eu estou dizendo aqui agora. Que é o seguinte, tem muita coisa para estudar. Tem muito conteúdo para você aprender. Cai muita coisa no Enem. E você tentar aprender tudo de tudo resulta em frustração, resulta em procrastinação, resulta em vontade de desistir, resulta em diminuição da autoestima. Isso tudo, galera, que é intrínseco da rotina de alguém que está estudando para uma prova, como é o Enem, que é uma prova muito conteudista, é algo comum a quase todos os alunos. Mas é intensificado principalmente pelo fato de que você, às vezes, acha que tem que saber todos os conteúdos. Galera, isso é real. Tem gente que acha que tem que saber todos os conteúdos. E isso não gera resultado. É por isso que os alunos... Eu sempre me incomodei, quando eu comecei a trabalhar nos cursinhos, de ver aquele aluno
naquele ano, no ano seguinte, ele era um aluno estudioso, era um aluno que abria mão de muita coisa, mas não via evolução. E muito disso, galera, dessa falta de evolução, você conhece alguém, ou se você já passou por isso, né, de demorar muito tempo para ser aprovado, ou alguém que está aí já no terceiro, quarto ano de cursinho. Isso, dentre outros fatores, é claro que assim, é uma prova concorrida, então não é que existe uma fórmula mágica que você vai passar em um mês. Não acredito nisso particularmente. Mas o que eu quero dizer, galera, é o seguinte, muito desse não resultado tem a ver justamente com o aluno tentar aprender todos os conteúdos de todas as matérias. Mas e se eu te disser, galerinha, que existem conteúdos muito mais cobrados do que outros? E se eu te disser, galerinha, que 80% das questões de química do Enem giram em torno dos mesmos 15 conteúdos? Eu divido o conteúdo de química em 30 conteúdos, tá, gente? Eu divido o conteúdo de química em 30 conteúdos. Desses 30 conteúdos, metade, ou seja, 15 conteúdos, equivalem a 80% das questões. E os outros 15 conteúdos brigam por 2 ou 3 questões por ano. Isso é estatística muito bem consolidada. E eu acho uma coisa muito interessante, sabe o que é? Eu falo muito sobre isso, né? E quando eu falo que em média 80%, pode ser que um ano de 15 questões caiam 12, mas pode ser que às vezes caiam 13, caiam 11, é uma média, né? Mas no Enem de 2022 caiu exatamente 80%, né? Às vezes acontece de cair exatamente aquele valor que eu digo, ó, esse valor aqui o normal de cair. Não, 2022 não, desculpa, 2021. Então, galera, é claro que o Enem, ele pode simplesmente, sei lá, né? Essa estatística ele não precisa seguir à risca. Deu uma travada aí, impressão minha? Acho que eu dei uma travada aí, será que eu caí? Estão me ouvindo aí, gente? Caí? Não? Estão me ouvindo? Dá um oi pra mim, meu povo, no chat. Caí não, né? Eu pensei que eu tinha caído. Tá tudo ok? Pronto, valeu, obrigado. Valeu, Patrick. Eu caí e voltei, foi? Não, vocês sim estão me ouvindo, né, Mari? Pronto. Aqui travou no notebook, eu pensei que eu tinha caído. Valeu, galera. Então é o seguinte, ó. Então, onde eu tava dizendo, o que eu tava dizendo pra vocês, galerinha? Eu tava falando sobre os conteúdos. Sim, é claro que o Enem ele não precisa seguir aquele padrão ano após ano. Mas existem alguns motivos pelos quais ele cobra os mesmos conteúdos. Isso tem a ver com a proposta do Enem, com o tipo de problema que ele quer avaliar. Então isso é uma coisa que vocês vão me ver falando um pouco mais do desafio, eu vou aprofundar um pouco mais, vou mostrar para vocês uma estatística detalhada sobre isso. Vocês vão poder baixar essa estatística, por exemplo. Mas hoje eu quero dar para você uma noção geral, tá, galerinha? Eu quero falar isso de forma superficial com vocês. Quais são esses conteúdos? Então eu não estou aqui pensando em botar os 15 conteúdos, de citar um por um. Eu estou pensando realmente em comentar um pouquinho, assim, em linhas gerais sobre isso. E aí, galera, olha só. Isso vai nortear todo o nosso conteúdo. Mari, aí deixa eu ver se a Mari, que é minha aluna. Pronto, Mari tá aí. Mari é minha aluna aí desde 2022, né? Tá aí, entrou aí no curso em 2022, ainda estava no segundo ano. Esse ano, eu vi sua mensagem, Mari, esqueci de te responder. Esse ano aí que ela vai pro terceiro ano, que a Vera, né, tá aí comigo de novo, e ela sabe mais ou menos como é a nossa estrutura. Essa ideia de focar no mais importante vai estar presente em tudo. Vai estar presente no planejamento, quando eu digo, ó, galera, esse conteúdo aqui, ó, é o mais importante desse ciclo. Esse conteúdo aqui é o menos importante, por exemplo. Vai estar presente nas questões, porque eu boto mais questões do que é mais importante, menos questões do que é menos importantes. Isso vai estar presente em nossa revisão, que é focada no mais importante. Nossas aulas de exercícios, no mais importante. Nossos encontros que chamamos de mão na massa, é foco no mais importante. Galera, tudo está girando em torno disso aqui. Para alguns de vocês eu já falei isso, né? Que o nosso método em si, o método Química em 8+, ele tem como pilar central focar no mais importante. Foi isso que trouxe o Química em 8+, até aqui. Hoje eu trabalho com outros pilares que eu fui trabalhando com os alunos em 2021, fui vendo com eles, estudando, etc e tal, e hoje a gente está regravando aí várias coisas do nosso curso para realmente colocar outras estratégias aí que vão dar mais força à ideia do focar no mais importante. Mas esse pilar ainda para mim é o tipo dos mais centrais.
Então eu quero que você tenha uma ideia aqui de quais são os conteúdos mais importantes, mas como eu disse, você vai ver ter esse material completo lá no nosso desafio, mas o meu objetivo é que você consiga entender o quanto dominar os conteúdos mais importantes faz diferença para você. Então, estão aí preparados e preparadas? Deixa eu ver aqui, Mário falou uma coisa assim. Inclusive, acertei 2 questões que o prof achou bem complexas do Enem. Foi mesmo, Mário, verdade. Caraca, isso aí a gente fica felizão, velho. Quando o aluno chega aí, né, no segundo ano, coisa e tal, já vai como treineiro e já chega lá acertando essas questões, velho. Isso é muito bom, Mari. Show, 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 muito bem. Então, galera, olha só. Eu quero começar falando aqui pra vocês de alguns dos conteúdos. Eu vou falando na ordem, tá? Vamos lá. Qual é o conteúdo mais importante que nós temos? Estão prontos aí? Vou mandar, viu? É o seguinte. O conteúdo mais cobrado... tem uma só pequena observação. Essa estatística ainda não foi atualizada com a prova de 2022. Mas eu vou fazer a atualização para o nosso desafio, tá bom? Então aqui a planilha que eu estou olhando, ela não foi atualizada com a prova de 2022. Por quê? Porque eu sempre espero a segunda aplicação. E a segunda aplicação, que é a chamada PPL, né, para as pessoas que estão privadas de liberdade, o primeiro dia foi domingo agora e o segundo dia vai ser esse domingo agora que vem, no dia 15. Então eu espero sair a segunda aplicação para reconstituir essa estatística, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira coisa aqui, primeiro conteúdo mais cobrado, dentre os mais cobrados, é o conteúdo de eletroquímica. É o conteúdo de eletroquímica. Tá bom? O conteúdo de eletroquímica, galera, é o conteúdo mais cobrado da prova de química do Enem. É o mais cobrado. Quando eu quero dizer que é o mais cobrado, galerinha, deixa eu dar aqui valores mais precisos, pode ser? Quer dizer que já caíram aqui aproximadamente 39 questões, o que indica um percentual de mais ou menos 10% da prova. Galera, uma pequena observação que é muito importante que eu fazer é o seguinte. Deixa eu fazer uma coisa aqui, galerinha, porque eu estou tentando olhar essa estatística. Pronto, perfeito. Um detalhe aqui importante, galera, é o seguinte, ó. A forma de atribuir um conteúdo a uma questão para o Enem nem sempre é tão simples, sabe, gente? Às vezes é uma questão que eu digo, pronto, isso aqui é eletroquímica, mas a forma que um outro professor explica, ela pode ser respondida usando um outro tipo de conceito, entendeu, gente? Então, não se assustem se você não encontrar aquelas 39 questões. Pode ser que é uma questão que eu considero que é de eletroquímica, porque na minha forma de ensinar, eu ensino aquele tópico em eletroquímica, você tenha visto no seu curso, na sua escola de outra forma, tá? Então, aqui essa contagem de acordo com a forma que eu ensino, tá certo? Mas assim, quando eu falei dessa discrepância, fique ligado porque é muito comum gente aí falar de uma estatística aí no Enem que não é verdade, tá? Às vezes é comum reportagens aí de grandes órgãos de ensino, de grandes jornais aí falando sobre a estatística do Enem e não é o que acontece na prática. Isso aqui eu construí, sabe como, galera? Eu tenho literalmente, eu fiz todas as provas de 2009 para cá, primeira e segunda aplicação, Enem digital, terceiras aplicações quando ocorreram, e fiz um mapeamento do assunto de cada questão, construí uma planilha, e nessa planilha ali, que é o que eu vou dar para vocês, a gente vai ter esses valores ali exatos. Então não é o que eu acho, tá, galera? Isso aqui eu já fiz todas as questões e posso dizer que é isso aqui que de fato acontece. E atualizo ano após ano. Beleza? Então, galerinha, eu tô falando aqui de mais ou menos 10% das questões, galerinha. Eu tô falando que todos os anos em química vão cair entre 1 e 2 questões de eletroquímica. Como isso é uma média, né? Pode ser que o ano caia pouco, mas no ano de 2021 caíram 3 questões de eletroquímica. 3 questões de 15 é 20% da prova. É muita questão, galera, de eletroquímica. O que isso quer dizer, galerinha? Eletroquímica no Enem é um assunto difícil. Só que nem por isso quer dizer que você não vai estudar esse conteúdo. Porque ele é o mais cobrado. Não dá para você procrastinar na semana de eletroquímica. Não dá para você deixar um compromisso te atrapalhar na semana de eletroquímica. E olha o que eu falei para você lá atrás, você falhar no planejamento é normal. Só não pode falhar na semana de eletroquímica, bebê. Na semana de gases, que é o assunto menos cobrado do Enem, você pode falhar. Inclusive, lá com os alunos lá do curso Química Eletrônica Mais, eu digo assim, galera, hoje é aula de gases,
isso aqui só caiu uma única vez, porque a questão é extremamente difícil e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Veja se quiser. Se tiver sem tempo, não veja. Eu mando a real, porque às vezes o aluno ele deixa de estudar algo muito importante de outra matéria para estudar um assunto que caiu uma única vez em 25 provas e foi uma questão muito difícil. Não vejo sentido nisso. Eu tô aqui para mandar a real, não tô aqui para defender assunto. Tô aqui para dizer o que você precisa para ser aprovado. E muitos alunos eles acabam dominando gases e não sabem eletroquímica. Só que tem uma coisa aqui para dizer para você, galerinha. Sabe como é que você descobre? Opa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Sabe como é que você descobre quais são os assuntos mais cobrados de química pro Enem? Ou alguém te fala, ou você não vai saber. Porque a chance de você conseguir fazer a estatística precisa sobre cada conteúdo é mínima. Até porque, né, galera, eu sou do aula de química, você tem que saber várias matérias, né? Então você não consegue fazer isso sozinho. Por isso que eu falei sobre suporte e acompanhamento. Porque você tentar fazer isso sozinho é tipo, não dá. Eu falei de minha esposa ontem, né? Que tá estudando para a prova da residência médica. E ela até tem um método, mas saber o que é mais importante, eu falo, foque no mais importante. Mas eu não sei o que é mais importante para a prova do SUS Bahia. Não sei. E aí ela vai procurar o quê? Um especialista. Alguém que mapeou isso para trazer para ela. Alguém que ela viu que tem confiança, que, poxa, funciona. Então, a eletroquímica é o conteúdo mais cobrado da prova de química do Enem. E olha, eu falei que era um conteúdo difícil, mas eu quero fazer uma correção aqui, tá? Tem questões de eletroquímica que são fáceis. Hoje eu estava fazendo um mapeamento aí, não sei se você sabe, mas o Enem, ele disponibiliza um documento chamado Microdados. No Microdados do Enem, ele diz o quão difícil é uma questão, ele diz o nível de discriminação de uma questão, ou seja, o quanto ela é competente para diferenciar um aluno bom de um aluno ruim, entre aspas, um aluno com muita proficiência, um aluno com baixa proficiência, e ela também dá no Microdados qual a chance de acertar uma questão chutando. Isso tudo ele disponibiliza, pouca gente olha. Pra falar a verdade, eu descobri esse documento tem pouco tempo, eu não sabia nem que existia esse negócio. Descobri isso aí, eu tô surtando aí em casa, estudando esse documento aí a fundo, porque eu nunca ouvi falar disso, e agora eu tô me aprofundando nessa parada. Mas tem questões de eletroquímica que aparecem entre as mais fáceis, segundo os próprios dados, os próprios parâmetros de dificuldade fornecidos pelo INEP. Então, é o mais cobrado. Normalmente as questões são difíceis, mas algumas elas são consideradas fáceis pelo Enem. Tá bom, galerinha? Então, eletroquímica, primeiro conteúdo aí, tá? Vamos lá. O segundo conteúdo mais cobrado, galerinha, é um conteúdo que ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar. Quer apostar? Bora fazer um teste aqui? Me diz aí eu quero focar aqui no top 5 com vocês hoje. Me diz aí 4 conteúdos que vocês acham que são os mais cobrados. Além de eletroquímica. Não precisa ser na ordem, não. Fala aí o segundo, terceiro, quarto aqui, tu não precisa ser na ordem, que você acha que são os mais cobrados. E eu aposto que ninguém vai acertar qual é o segundo mais cobrado. Manda aí no chat, valendo aí um parabéns. Valendo aí uma carinha bonita aqui. Eu vou dedicar esse sorriso aqui no quadro, ó. Esse emoji pra você aí. Se você acertar. Manda aí, vá. Parece o sol do Teletubbies, né? Parece o sol do Teletubbies. Separação de misturas, oxirredução. Patrick, Vitor João, manda aí, vai mandando. Química orgânica. Quero ver pelo menos mais um. É o seguinte, galera. Separação de misturas tá no top 15? Tá. Mas no top 5 não tá, beleza? Oxirredução, Vitor, pelo menos da forma que eu ensino, é um conteúdo dentro de eletroquímica. Tá certo? Eu sei que tem professores que ensinam um pouco de oxirredução lá no início, quando vai falar de reações inorgânicas, quando vai falar de balanceamento, mas eu gosto de ensinar isso aqui dentro de eletroquímica. Então, oxirredução estaria aqui dentro de eletroquímica, dentro dessa estatística, beleza? Estequiometria tá no top 5, beleza? Tá certo?
Química orgânica é uma frente, não é um conteúdo em si, porque em química orgânica tem princípios de química orgânica, hidrocarbonetos, funções orgânicas, e aí vai, tá? Então um bocado de conteúdo. Funções inorgânicas, estequiometria. Ó, ninguém acertou, tá vendo? O conteúdo 2 mais cobrado do Enem é o conteúdo que nós chamamos de... O nome é grandinho, viu? Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Aqui, galerinha, é o conteúdo em que nós falamos sobre a solubilidade do composto orgânico, hidrofilia, hidrofobia, lipofilia, sabão, detergente, tensoativos, micela. Ah, isso aqui é apolar, isso aqui é polar, não sei o quê. Ah, temperatura de fusão de composto orgânico, temperatura de ebulição de composto orgânico. Isso entra aqui em propriedades físicas dos compostos orgânicos. Esse conteúdo aqui, galerinha, muita gente às vezes nem lembra que existe. Às vezes ele estuda isso aqui e ele acha que resolve a questão da mesma forma que faz uma questão de química inorgânica que envolve ali forças termomoleculares. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem gente que nem estuda isso aqui direito. E é o segundo mais cobrado do Enem. Já apareceram aí, galerinha, um total de 33 questões. Um total aqui de 33 questões. Dando origem a um percentual de mais ou menos aí 8% das questões. Tá? E é um conteúdo fácil. Fácil. E cai com frequência. Em 2006, caíram 3 ou 4 questões aí para você identificar se um composto é hidrofílico, hidrofóbico, etc e tal. Então isso realmente é algo que cai no Enem, galera. Surpreendeu você, galerinha? Bota emoji aí se surpreendeu você. O emoji de... Então, galera, poxa, quando eu descobri isso aqui, gente, como eu disse, foi esse tipo de abordagem que gerou o método Química Eletrônica Mais. Mas assim, quando eu descobri isso, eu fiquei, velho, como é que ninguém me falou isso aqui? Tipo, ô fulano e tal, aqui nessa escola, a gente vai dar aula, você tem que focar nisso aqui e tal. Não, os alunos aí simplesmente estudam pra caramba coisas que às vezes não caem. Isso aqui que cai como caramba e é fácil, os alunos às vezes não sabem. Aí eu fico, ai meu Deus do céu. Velho, isso faz diferença demais. Isso faz diferença demais, galerinha. Muita diferença. Galera, isso aqui cai tipo 3 vezes mais que funções orgânicas. Álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, éster, ácido carboxílico, amina, amida. Isso aí já caiu o que, umas 10 vezes? Isso aqui já caiu o que, 30 vezes? Será que faz diferença para você? Faz. Saber os conteúdos mais importantes e focar nos mais importantes faz toda a diferença. Ah, professor, então se eu vou estudar esse conteúdo aí Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo o seguinte, no mundo ideal, eu vou estudar tudo e vou aprender tudo. No mundo real, eu acabo não conseguindo aprender tudo. Mas isso aqui eu vou dizer, eu vou aprender essa bagaça, porque isso cai pra caramba. E o aluno que tenta estudar tudo de tudo, ele não consegue aprender nenhum mais importante. E aí lasca, né? Não é, Tayla? Te assustou, Tayla? Tá vendo aí? Pois é, minha gente, isso aqui às vezes assusta um pouquinho, né? Mas é vida real, galerinha, é vida real. Eu sempre gosto dessa estatística com essa explicação, né? Que é tipo, aqui não é só estude isso, mas sim bote maior intensidade nisso, porque senão alguém vai me interpretar mal e vai sair, vou estudar só eletroquímica da vida agora. Porque assim, dentro de matemática, por exemplo, os conteúdos mais importantes, assim, sei lá, matemática básica, né? Que vai aquela parte ali, uns 5 ou 6 conteúdos de matemática que chama de matemática básica, equivalem à maior parte das questões, 70% da prova. Em química, a distribuição ela é um pouco maior, entendeu? Eu queria dizer assim que, tipo, eletroquímica é 50% da prova, e não é. Mas olha só, pelo menos é importante você saber que 15% que metade dos conteúdos caem muito pouco, entendeu, gente? Isso faz total diferença pra você. E assim, galerinha, é por isso que às vezes alguns alunos podem pegar um atalho. Gente, eu sou um educador, tá? Eu não digo que a química é uma coisa fácil, não digo que a aprovação em medicina é uma coisa que você vai fazer com um macete. Tem que estudar, tem que ter muita dedicação, gente. Não é no primeiro ano,
de forma geral, né? Alguns conseguem, mas de forma geral vários alunos não conseguem no primeiro ano. Tem a dor de não aprender, tem a dor de reprovar e ter que tentar de novo. É sofrido. Não estou dizendo que não é. O que eu estou dizendo é que você consegue pegar um atalho. Esse atalho pode te encurtar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É a certeza de que você está indo pelo caminho mais rápido possível. Conseguindo entender mais ou menos a ideia? Não é algo como se eu dissesse, você vai se teletransportar para aprovação. Mas você pega um atalho e você sabe, ó, mais rápido eu tô indo. E não só mais rápido, de forma mais leve. Porque quando você não aprende gases, mas aprende eletroquímica, você dorme com a consciência tranquila. Isso faz diferença. Você não chegar na véspera do Enem, ai meu Deus, não sei gases, porque a chance de aparecer aquilo é muito pequena. Eu vou precisar fazer aqui uma outra aula depois para falar sobre como estudar para os conteúdos menos importantes, de que forma você vai olhar para eles, para economizar tempo e não ficar tipo na mão. A gente ainda vai ter algumas aulas aqui ao longo do aquecimento sobre isso. E eu aproveito para lembrar, né, que essa nossa aula aqui é apenas de aquecimento para o nosso desafio, tá, galera? O nosso desafio é 100% gratuito. Você encontra o link para inscrição no link aí da bio, tá bom? É só botar o e-mail, entrar no grupo do WhatsApp, tá, galera? E aproveita aí para dizer, né, que teremos encontros aqui ao vivo todos os dias. Amanhã o nosso encontro vai ser às 12 horas, tá? E não às 18 horas. Vai ser aqui no Instagram, tá certo? Nossa live aí de número... Desculpa. Número 6 vai ser no Instagram amanhã às 12 horas, não às 18. Então aproveita agora, gente, para botar aquele coraçãozinho aí do lado aí, né? No seu celular, para essa live ser entregue para o maior número de pessoas aí pelo Instagram. E aproveita, galerinha, para compartilhar esse link aqui dessa aula com mais uns 2 ou 3 amigos aí. Porque eu sei que esse compartilhamento, essa corrente do bem, torna isso aqui muito mais fácil para você. Por quê? Velho, quando você faz sozinho o negócio é mais difícil. Mas se você tiver um grupo de 3, 4 amigos juntos com você, seja um, isso já faz diferença para essa jornada. Alguém para segurar na sua mão, para te ajudar. Então compartilha com essa galera, que nós vamos agora para o próximo conteúdo, tá? E quem tiver dúvida pode falar, tá, galera? Eu aproveito para lembrar que no final de todas as aulas eu abro uma caixinha no Instagram e você pode mandar suas dúvidas por lá, tá? Mas se quiser mandar por aqui também, ainda melhor, então fica super à vontade aí. Que mais, professor, que cai aí no Enem? Vamos lá, o próximo conteúdo aqui, gente, alguém já tinha soprado aí, né? O conteúdo de estequiometria. O conteúdo aqui, isso aqui, gente, eu boto junto. Cálculos químicos e estequiometria. O conteúdo de estequiometria é o terceiro mais cobrado do Enem e equivale aqui a um total de 30 questões, o que equivale a mais ou menos 7% da prova. 30 questões, que equivale a mais ou menos 7% da prova. Tá bom? Galera, estequiometria é um assunto que ele tem suas vantagens e desvantagens, sabe? A desvantagem é que ele não é fácil de aprender. A vantagem é que depois que aprende, não desaprende, você acerta tudo. Não tem que não esquece estequiometria, entendeu, gente? No ano passado, eu percebi que alguns alunos, eles, apesar de seguirem a ideia de focar no mais importante, coisa e tal, chegavam no final do ano ainda com muita dificuldade de estequiometria. E assim, alguns eles demoram mais do que outros, né? Às vezes pela própria base, né? Alunos que às vezes têm mais dificuldade do que outros, né? Porque acaba que alguns, assim, tem alunos que eu acompanho que já estão no segundo ano de cursinho, alguns ainda estão entrando no ensino médio, alguns vêm de ótimas escolas particulares, fazem ótimos cursinhos, e alguns estão na escola estadual, às vezes no interior aí do Brasil, e enfim, então cada um tem o seu ritmo, tá bom? Tem a sua realidade, o seu ritmo. Mas eu percebi que assuntos como estequiometria, muitas vezes o aluno demorava mais de entrar mesmo. E aí entra o que eu chamo de método de intensificação. O método de intensificação envolve alguns passos, a gente vai ter uma live só para falar sobre o método de intensificação, mas o método de intensificação ele passa, dentre outras coisas, por você ter uma avaliação, por você ter um feedback instantâneo. Um feedback instantâneo. Como é a ideia de feedback instantâneo? Sabe quando na escola o professor dizia, faça a atividade de classe. Ele bota lá no quadro, você copia. Aí você fala, professor, posso fazer em casa? Ele fala, não, faz agora. E quando ele vai fazendo, quando você vai fazendo, tem professor que é descarado que fica no celular.
mas tem professor que fica do seu lado, e aí tá tendo dúvida e tal. E aí, se você tiver dúvida, eu já vi isso na cara, tipo, aluno que tava empacado na primeira questão, e aí ele falava, não, mas aqui eu tentei, eu não sei o que eu faço, eu digo, não, é só fazer isso aqui. E aí ele desenrola para as próximas. Aquilo ali é o que a gente chama de feedback instantâneo. A gente chama não, né? É o que a galera que estuda sobre aprendizagem chama de feedback instantâneo. E é muito poderoso. Você não esperar aquela dúvida para ser tirada na semana seguinte. Você tirar de forma instantânea. Então a gente começou a fazer encontros com estequiometria, que era como esses encontros. A gente marcava um domingo e eu dizia, galera, estequiometria, primeira parte da questão é descobrir qual é o dado e descobrir qual é a pergunta. Vou te dar 2 minutinhos. Eu esperava a galera mandar no chat. Tá, a resposta é essa, a resposta é aquela. E eu dizia se era ou se não era. Pronto, passo 1, não sei se era, agora eu passo 2 nesse aqui. Então isso é uma variação instantânea, que é algo que funciona pra caramba, que tem muito efeito para a aprendizagem dos alunos. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, muitos de vocês já sabem que pela TRI você tem que focar no que é mais fácil. Mas conteúdos mesmo difíceis, quando caem muito, você tem que se garantir também. Mas aí, você precisa usar recursos para que aqueles conteúdos difíceis se tornem algo que faça sentido para vocês também. Beleza, galerinha? Valeu, Gustavo. Gustavo, você tem o nome e sobrenome de um amigo meu, velho. Eu achei que era até esse amigo. Gustavo Paiva, o nome dele é literalmente esse. Galera, então é isso, tá? Pega a ideia, gente, dá um alô aí no chat, manda um ok, diz o que tá achando, tá com alguma pergunta, tá com alguma dúvida, tá acompanhando direitinho, tá gostando da temática. Fala aí comigo pra eu saber como é que tá sendo isso aqui pra vocês. Enquanto joga aquela água aqui na garganta, né, gente, que, né, necessário. E eu vou dizendo, enquanto isso, viu, o nosso quarto e o quinto conteúdo. Tá certo? O quarto conteúdo é um que eu tenho certeza que você vai se amarrar, hein? Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Né? Da boca por fora não, tá? Porque é um conteúdo que é facinho. É facinho, facinho. Tá bom? Boa, Iris. Tamo junto. Vamos que vamos, hein? O nosso quarto conteúdo, ele é facinho, facinho. Você aprende, tipo assim, no 9º ano, entendeu, gente? Aprende, tipo assim, no 9º ano. Que é o conteúdo de estudo da matéria. O conteúdo de estudo da matéria é o conteúdo em que a gente estuda sobre os estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, o nome das mudanças de estado físico. A gente estuda as propriedades da matéria, temperatura de fusão, ebulição, ductibilidade, densidade, assim por diante. É nesse conteúdo que a gente estuda também a parte de transformações da matéria, processo químico, processo físico, processo nuclear. Esse conteúdo ele é muito facinho, galera. E aqui muitos alunos, eles cometem, isso aqui eu acho que vocês não vão cometer esse erro, mas muitos alunos cometem isso, tipo, quando vê que o assunto é fácil, ele pula, não faz questões, não estuda aquele assunto a fundo porque ele fala, não, tem que estudar estequiometria. Pô, se for para decidir entre estequiometria e estudo da matéria, bota o estudo da matéria na frente, porque apesar de cair um pouco menos, mas é muito mais fácil. Então, a chance de você acertar é maior, e isso tende a indicar para você uma maior coerência pensando na TRI, porque são questões que, de forma geral, são classificadas como questões fáceis. Pegou a visão, galera? Valeu, Gustavo. Eu tô me sentindo agora. Me chamaram de genial. Ai, ai. Vamos lá, galerinha. Olha só. Então, estuda a matéria. É um conteúdo aí que já apareceram um total de 29 questões, tá certo? Um total de 29 questões. E aqui vai ser mais ou menos também 7%, tá bom, galera? Mais ou menos 7%. E deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, galerinha. Deixa eu ver o que a mensagem que Taíla mandou. Tava desesperada para saber quais os principais assuntos da química para Enem. Obrigada pelas dicas. Massa, Taíla. Isso aqui é super importante, velho. Super, super importante. E é como eu disse para vocês, tá? Aqui eu tô tentando falar sobre os conteúdos
mas eu vou liberar um documento para vocês detalhado e atualizado com as provas de 2022, incluindo a prova PPL no nosso desafio, tá? E esse é mais um motivo para você não perder esse desafio, tá certo? Porque isso realmente, todo mundo sabe que isso aqui faz diferença, né? Saber disso ou não saber. É ou não é? Galera, para você ter uma ideia do quanto isso aqui é importante, a Taylor falou, eu queria saber disso, porque dá para perceber que isso faz diferença. Quando você vai fazer o teste aí para tirar a habilitação, né? Normalmente os instrutores falam, tem sempre essa pegadinha. No circuito que eu fazia aqui em Salvador, né, gente? Eu sou de Salvador, não sei se... Uma curiosidade, me diz aí de onde vocês são, galerinha. Manda aí sua cidade e estado para eu saber, ter uma noção. Porque quando eu vejo lá o grupo do WhatsApp, tem muito DDD que não é 71, né? O meu DDD é 71. E aí dá para ter ideia que tem gente de toda a parte do Brasil, né? Mas eu sempre gosto de perguntar para ter uma noção aí, né? Normalmente a galera aqui, a grande maioria dos meus alunos, eles são da Bahia, né? E de Minas Gerais. São os dois estados que mais têm alunos. Bahia, porque eu sou baiano, então acho que eu conheço mais baianos e mais baianos me conhecem. Mas mineiros também aparecem bastante, né? Queria saber de onde vocês são. E esse ano... peraí, tem mais mensagens aqui, deixa eu ver. Professor, estou muito preocupado pois nunca fiz Enem. Você está em que série, Gustavo? Quando eu for estudar, eu posso seguir a ordem do mais fácil para o difícil? Ou é melhor seguir essa ordem? Peraí que eu vou te responder agora, Taíla. Boa pergunta, gostei, viu? Fervedouro, Minas Gerais. Feira de Santana. Jaguaquara, Bahia. Paraná. Camocim, Ceará, Gustavo. Gustavo, semana que vem eu vou estar em sua terra, tá? Não em Camocim. Eu vou estar em Fortaleza. Camocim fica perto aí de Fortaleza. Semana que vem eu vou passar uns dias aí. Aproveitar um pouco o aniversário de minha esposa, a gente vai passar uns dias por aí na sua terra. E meu pai também mora por aí, ele mora aí na região metropolitana de Fortaleza, não sei exatamente o local não. Mas, assim, eu vou terminar de concluir o pensamento aqui, e aí eu vou pra pergunta que vocês me fizeram aí, tá, gente? Que Taíla me fez, na verdade. Galera, só pra vocês terem uma ideia de como isso aqui faz diferença, dentro do estudo da matéria, tem um tópico que é propriedades da matéria. Dentro das várias propriedades da matéria, tem uma que é a densidade. O Enem, galera, já cobrou densidade, assim, umas 7, 8 vezes. Uma única propriedade já caiu no Enem mais do que, por exemplo, o assunto de propriedades coligativas. Propriedades coligativas você estuda o quê? Tonoscopia, osmose, osmose reversa, ebullioscopia, crioscopia, pressão de vapor... Galera, isso caiu o que no Enem? Umas 5 ou 6 vezes. E só densidade, que é uma pequena parte do estudo da matéria, já viu quantas vezes no Enem? 7, 8 vezes. Caraca, velho. Gente, isso aqui, eu sei que você pode parecer que eu tô exagerando, né? Pode parecer que eu tô tentando mostrar que é muito importante, que não é. Mas sem brincadeira, eu queria poder fazer vocês entenderem o quanto isso faz diferença. Você saber que densidade, que é um tópico desse tamanho, a fórmula D igual a M sobre V. Mais denso afunda, menos denso flutua. Isso já caiu mais do que todo o assunto de propriedades coligativas que ensinam em 2 horas. Aí o que acontece? Quando eu vou ensinar aqui para os meus alunos, isso é importante você saber, para você saber como fazer, né, gente? Quando eu falo de densidade na minha aula, eu falo de densidade, eu dou exemplo, eu resolvo exercícios. O material de exercício, eu boto várias questões de densidade. Aula de exercícios, que eu faço ao vivo, eu pego pelo menos uma questão de densidade. No simulado, eu boto a questão de densidade. Eu vou botar essa densidade o tempo todo. E se o aluno faz o simulado e erra a densidade, eu falo pra ele, errou densidade, aí não dá, né? Cai pra caramba, é fácil. Ele sabe que ele vai revisar o quê? Densidade. Agora, propriedades coligativas. É mais difícil, cai muito menos. A minha aula vai ser mais direto ao ponto, dando menos exemplos, focando no que eu acho que é mais forte no Enem. Vai ter menos questões. Quando o aluno errar aquela questão no simulado, ele sabe, poxa, eu vou revisar isso aqui. Mas não é uma prioridade tão grande na revisão quanto a questão de densidade. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. T-O-D-A diferença. Pegou a visão? Thalia, a pergunta de Thalia foi a seguinte,
Prof, eu deveria, então, começar estudando dos difíceis para os mais fáceis, ou dos mais cobrados para os mais difíceis, ou do... Desculpa, a pergunta é, eu deveria começar estudando os mais cobrados, deveria começar dos mais fáceis para os mais difíceis, na verdade não é nenhum nem outro, Thalia. É Thalia, né? Thalia. Thalia, na verdade, você tem que seguir uma ordem que não é baseada no Enem. Isso aqui vai dizer o tempo que você vai dedicar para estudar aquela matéria, mas não a ordem, tá bom, Thalia? Essa pergunta é muito importante, porque eu imagino que outras pessoas poderiam pensar isso também e não terem falado, né? Mas assim, ó, se você começar estudando eletroquímica, você não vai aprender porque tem muita coisa antes disso, entendeu, Thalia? Tem muitos conceitos que quando você aprende antes e chega em eletroquímica, a eletroquímica faz sentido. Simplesmente não dá para aprender propriedades físicas dos compostos orgânicos se você não tiver algumas noções de classificações de cadeias carbônicas, se você não tiver noção de forças intermoleculares. Então, a ordem, eu costumo trabalhar o conteúdo com os alunos em 5 fases. Primeira fase, eu chamo de nivelamento. O nivelamento é o seguinte, ó, tem alguns alunos que não sabem nada de química. Tem aluno que chega até mim, tipo, professor, eu sou da escola pública, então, por exemplo, Gustavo falou que é do primeiro ano, né? E aí, Gustavo, você tá de parabéns, tá? Você tá de parabéns. Vários alunos chegam no terceiro ano queriam estar que nem você, no caso, desde o primeiro, pensando no Enem. Porque muitos, quando se tocam, que querem fazer medicina e que estão no terceiro ano e que estudaram de forma intermediária, entre o desespero. Então não entre o desespero agora, tá? Não pense dessa forma, beleza? Vai ser um aprendizado realmente e você vai amadurecer bastante nesse processo. Mas imagina um aluno aí como Gustavo, né? Ou outros aí, tantos que aparecem pra mim, que, pô, às vezes vai ver química pela primeira vez. E aí o curso ele é corrido, né? Tem muito conteúdo. Ou aluno que vem de uma escola pública, não tinha professor, enfim, várias situações. Para esse aluno a gente começa pelo nivelamento, ou seja, eu ofereço, né, é um dos bônus lá do curso, é o que a gente chama de curso Química do Zero, em que eu ensino o básico do básico da química, ensino isso é um átomo, focando em fixar realmente ali os conceitos mais simples. A fase 2, Thalia, é o conteúdo de química, os conteúdos de química geral e química inorgânica. Eu costumo começar pela parte da estrutura atômica, tabela periódica, ligações químicas, geometria molecular, forças termoleculares, ácidos, bases, sais, óxidos, e aí vai. Depois a parte toda de fisicoquímica, depois a parte toda de química orgânica. Essa é a forma que eu acho que faz mais sentido para o aluno. Ou seja, se ele tiver feito um bom nivelamento, ele consegue ir bem na química geral. Se ele tiver uma boa química geral, isso apoia ele lá em química orgânica, e assim por diante. Então, isso aqui não é para você começar por eletroquímica, mas é para você saber o seguinte, ó, eletroquímica eu vou botar no meu planejamento 2 ou 3 semanas. Não vou estudar no final do ano corrido. Entendeu qual é a ideia, Thalia? Vê se ficou claro para tu aí, tá? Me diz isso aí. E vamos para o nosso quinto conteúdo, que é o conteúdo de termoquímica. O conteúdo de termoquímica está aqui no nosso top 5 também. O conteúdo de termoquímica já apareceu no Enem em um total de 28 questões, o que dá aí próximo também de 7%, tá bom, gente? 28 questões, o que dá aí aproximadamente 7% também. É porque eu tô aproximando, tá, gente? Então, termoquímica, gente, isso é um assunto que eu falo pra caramba sobre isso. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, o canal do Química Faz Sentido, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá. Quando eu olhei, eu fiz uma live de tarde, né, ao vivo aí, às 13 horas, hoje, e quando eu olhei, eu estava com 699 inscritos. Você pode ser, inclusive, um inscrito de número 700, né? Olha que maravilha. E aí eu coloquei lá um conteúdo, eu fiz 2 vídeos sobre termoquímica semana passada, os 2 foram gravados. O primeiro eu digo que cai de termoquímica no Enem. Sabe quando eu falo assim, ó, estudo da matéria é o mais cobrado, e densidade, que é um tópico aqui dentro, cai pra caramba? É muito importante saber essa análise no pormenor de qual tópico mais cai de cada conteúdo. Isso aqui gente, isso aqui é surreal, tá? É surreal, porque às vezes o conteúdo cai muito, mas tem um tópico no conteúdo que cai pouco. E outro tópico que cai muito.
Então eu gosto sempre também de fazer essa análise de qual é o tópico mais importante daquele conteúdo, etc e tal. E tem um vídeo sobre isso de termoquímica lá no canal do Química Faz Sentido. E na sequência eu fiz um vídeo comentando o filme Onion Glaze. Não, Glaze Onion. Tô trocando sempre, Glaze Onion. O filme Glaze Onion, ele gira em torno de uma temática que é um filme que estava aí super estourado no Netflix, né? Semana passada. Assistido no dia 1º de janeiro, vai vendo. E aí eu assisti umas coisas no filme, eu fiz velho. Se eu fizer um vídeo disso aqui, vai ter aluno que vai aprender química assistindo esse filme. Aí eu fiquei doido, gravei esse vídeo logo, o vídeo ficou super top, então depois vocês dêem uma olhadinha lá, tá bom? Mas lá eu comento um pouco mais sobre isso, tá? Que do que é mais importante de termoquímica pro Enem, não é a parte de lei de Hess, não é a parte de energia de ligação, não é a parte de entalpia de formação, é a parte de combustíveis. Isso é coisa que cai pra caramba na parte de termoquímica do Enem. Tá bom? Ficou claro, né? Massa. Então, galerinha, isso aqui é só uma... eu já tô aqui há um pouco mais de... há quase 50 minutos aí com vocês, né? Já encaminhando para o final. Mas eu quero que vocês vejam aqui que existem conteúdos mais cobrados do que outros. E só com 5 conteúdos... Bora fazer contas aqui? 10 com 8, 18. Aqui vai dar 21 aproximadamente. 21 com 18 vai dar 39%. Ou seja, estou falando de 5 conteúdos que equivalem a quase 40% da prova. Você tem noção do que é isso? Quase 40% das questões tem a ver com apenas 5 conteúdos. Isso muda o jogo, tá? Isso muda o jogo. E lá no nosso desafio, eu vou falar isso de forma mais completa, aprofundando todos os conteúdos aí mais cobrados, dando para vocês mais esse material de apoio. E eu aproveito para lembrar que esse aqui é apenas o aquecimento para o nosso desafio. Que eu tenho certeza que vai ser um evento que vai transformar a sua forma de estudar, não somente química, mas qualquer conteúdo para o Enem. E isso vai te colocar mais perto da sua aprovação em medicina. Então, se você que está sonhando em ver seu nome na lista dos aprovados, que não está querendo ficar aí 3, 4 anos no cursinho, aproveite essa oportunidade aqui, esse mês de janeiro, para você aprender como estudar, aprender a essência do método, porque isso vai fazer uma diferença muito grande aí sobre os seus resultados ao longo do ano de 2023. Tá bom? Espero que tenham curtido o nosso conto de hoje, galerinha. Não esquece de se inscrever no nosso desafio. Compartilha com sua galera, tá, gente? Manda aí, fulano, assistiu uma aula hoje, menina, foi top, viu? Manda com a pessoa, manda se inscrever no desafio, que você sabe que isso vai ajudar muito essa pessoa. Não deixe de fazer isso. E a gente tem uma live amanhã, novamente, às 12 horas, para falar um pouquinho mais sobre o método. No mais, agradeço a ele. Êêê, que festa! 700 inscritos! Rumo aos 1.000 inscritos, hein? Eita, rumo aos 1.000 inscritos! E, galerinha, então, valeu a cada um de vocês aqui, é por vocês que eu estou aqui, pelos sonhos de vocês, que os sonhos de vocês são meus combustíveis. Então, é muito, muito legal também ter essa troca, né? Ver um pouquinho aí, vocês, poxa, gostei da aula, poxa, isso aqui tá me ajudando. Isso pra mim faz uma diferença enorme. Vocês não sabem, assim, chegar aqui todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, para abrir uma live de 1 hora quase, não é tão fácil assim, né? Tem que preparar o script da aula, tem que divulgar, tem que fazer, tem que montar cenário. Então, isso aqui é uma estruturazinha, né? E ver que isso está trazendo para você resultado, para mim, é de muita importância. Então, fica aí meu agradecimento, tá bom? Então, galerinha, a gente se vê no próximo encontro. Vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu history. E você pode deixar lá tanto uma pergunta, quanto também falar o que é que você achou aí, o que mais impactou você, que eu vou gostar bastante de te ajudar e te responder. Tá bom? Um beijo, minha galera. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Fui!